gente, tudo bem com vocês? Na última aula de português, a gente leu um pouquinho de uma história chamada Um Tamanduá no Meu Jardim, lembram? E agora a gente vai continuar a interpretação sobre este texto, tudo bem? Então vocês já devem ter aberto a apostila na página 6, bem no comecinho da apostila do quarto bimestre, e a prof vai ler para vocês o enunciado do número 5. Observe o uso das palavras em destaque no trecho a seguir. Eu já falei que em destaque é aquilo que mais chama atenção, que está diferente dos demais. Então aqui a gente tem duas palavrinhas que estão em destaque, porque elas estão mais fortes, ok? Vamos ler todo este parágrafo. Os pais e os avós falavam sobre os hábitos dos animais silvestres e contavam histórias de sua infância. Marcela ouvia e ficava cada vez mais encantada com a diversidade de animais e suas peculiaridades. Então, letra A, tem uma boquinha, significa que não é para responder de forma escrita, somente oral. Quais são os significados das palavras silvestre e peculiaridades? Pesquise no dicionário e compartilhe com os colegas o que você descobriu. No momento, nós não temos à nossa disposição dicionário. A prof já falou para vocês que quando a gente não tem um dicionário perto da gente, a gente precisa descobrir o significado de alguma palavra, a gente vai no Google e digita o que significa tal palavra. E no Google vai aparecer o significado. Então a prof já foi no Google e digitei o que significa silvestre. Tudo bem? Então olha só. Ó, digitei aqui em cima, significado de silvestre. Aparece aqui silvestre. 1. Próprio das selvas, agrestes, selvagem, que não produz, não dá frutos bravos safra. A gente fica com a primeira aqui, com o primeiro significado. Silvestre é aquele que mora na selva, é aquele que é selvagem. Então, silvestre é a mesma coisa que selvagem, animal selvagem. Lembram que a gente estudou no segundo bimestre que existem animais domésticos, que são aqueles animais que podem viver entre nós seres humanos, e existem os animais selvagens, aqueles animais que vivem na floresta, que são animais que vivem livres, tá? Então, silvestre é a mesma coisa que selvagem, ok? E peculiaridade, eu coloquei também o significado de peculiaridade. Número 1. Qualidade ou condição do que é peculiar. Característica de alguém ou de algo que se distingue por traços particulares. Originalidade, singularidade, particularidade. Traço peculiar, próprio de alguém ou de algo. Característica, modalidade. O que é mais fácil para a gente entender o que é peculiaridade é a palavra característica. Tá? Então, peculiar é as características de alguma coisa. Tá? Então, olha só. Respondemos aqui a perguntinha? Cadê? Qual o significado de silvestre? É algo selvagem, né? Então, um animal selvagem. E peculiar é a mesma coisa que ela estava falando assim, ó. Marcela ouvia e ficava cada vez mais encantada com a diversidade de animais e suas características, tá? Dá pra gente substituir, então, peculiaridade por característica. É a mesma coisa, tem o mesmo significado, tá? Letra B. Que outras palavras poderiam substituir essas, mantendo o mesmo sentido? Então, silvestre. Ao invés de silvestre, eu posso usar qual palavra que a gente viu? Selvagem. Então, vamos escrever aqui na letra B. Selvagem. E peculiaridade dá para substituir por qual palavra? Que é a mesma coisa? Característica. Características, né? Porque peculiaridades está no plural. Então, copia aí, não esquece do ponto final, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês copiarem.
Prontinho. Letra C. Crie uma frase para cada palavra que você encontrou. Então, escreve aqui selvagem e no de baixo, características. Então, ó, aqui você vai colocar selvagem. No de baixo, você vai colocar características. Ok? E aí, você vai pensar em uma frase em que apareça a palavra selvagem. Escreve aqui. E vai pensar em uma frase que apareça a palavra características. Tudo bem? Então, vou dar aí um tempinho para vocês fazerem. É pessoal, né? Você que vai pensar em uma frase, você que vai criar esta frase, tá bom? Então, vou dar um tempinho, você faz, e aí a gente faz o número 6, tá bom? Pronto? Escreveu uma frase? Joia. Número 6. Deus criou o mundo e deixou o ser humano como responsável por cuidar do ambiente em que vive. Você acha que estamos fazendo a nossa parte? Então, Deus criou o mundo quantos dias? 6 dias, né? Ele criou tudo que existe. Foi Deus quem criou. E de todas as criações de Deus, a única que é responsável em cuidar das outras somos nós. Será que a gente tem feito isso bem feito? Será? Mais ou menos, né, gente? Tem muito ser humano que não cuida bem do ambiente que a gente vive. Joga lixo no chão, polui, desmata, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Ah, mas fulano de tal não faz, não importa. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente entende que o ambiente é muito importante, a natureza é muito importante, então a gente tem que cuidar, tá? Número 6. Leia novamente o texto Um Tamanduá no Meu Jardim. Letra A. Pinte de azul os espaços que marcam o começo de cada parágrafo. Letra B. Quantos parágrafos há no texto? Antes vamos ler o que o... Eu não me lembro o nome dele, gente. O que ele está falando? Um texto se divide em partes menores que recebem o nome de parágrafos. Cada parágrafo é formado por frases cujas ideias estão ligadas entre si. Inicia-se com letra maiúscula em uma nova linha e a primeira palavra é sempre antecedida de um espaço. A gente estudou ontem sobre parágrafo, né? Então aqui no textinho da página 4 a gente tem, né, o texto Um Tamanduá no Meu Jardim. Pega lá seu lápis de cor azul e você vai pintar esse espacinho que tem antes de cada parágrafo. A gente já viu que parágrafo
começa com um dedinho, né? Um espaço anterior aí à linha. Não, depois da linha, né? Que vem depois da linha. Então, você vai pintar aqui, ó, a gente tem esse espacinho. Aqui, antes do travessão, aqui, antes deste travessão, deste aqui outro. Aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, tá? Acho que eu vou fazendo um coraçãozinho pra marcar e vocês vão pintando aí o espacinho, tudo bem? Então, aqui a gente tem um parágrafo. Aqui a gente tem, vai pintando aí o espacinho. Eu tô fazendo coração porque é mais fácil pra mim fazer aqui no computador. Outro. Aqui no travessão a gente tem o início de outro parágrafo. Embaixo tem mais um travessão, também é o início de outro parágrafo. Embaixo, ó, mais um parágrafo, mais um espacinho. Aqui em Denise, outro também. Aqui na palavra chegou, é outro espacinho, outro parágrafo. Ali a mesa, o último, né? O último espacinho, o último parágrafo. Então, a letra A a gente fez, que era pintar os espacinhos, certo? E a letra B está perguntando quantos parágrafos tem neste texto. Vê aí quantas vezes você pintou, quantos coraçõezinhos a Profialine fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesse texto a gente tem 8 parágrafos. Vem ali na letra B e coloca o número 8. Ok? 8. Certo? E aí, na página 7, diz assim: será que o pai de Marcela permitiu que ela ficasse com o tamanduá? Escreva o fim dessa história. Gente, eu posso ter um tamanduá dentro da minha casa? Ele é um animal doméstico, como cachorro, como gato? Não, gente, ele é um animal silvestre, ele é um animal selvagem. Então, será que o pai da Marcela permitiu? Será que faria bem para o tamanduá viver entre humanos, sem ser o habitat natural dele? Com certeza não, gente. Ele tem um lugar próprio dele de viver, a sua própria alimentação, os seus próprios hábitos. Estar dentro de uma casa poderia fazer, inclusive, com que ele morresse. Ele não ia se adequar, ele não ia se habituar com este lugar. Então você vai pensar aí em um fim super jóia, super legal para essa história, como é que acabou, tá? De uma forma que Marcela fique feliz, entendendo o lado do tamanduá, que o lugar dele não é com ela, e que o tamanduá também tem um fim bem legal para a vida dele. Lembre-se, organize o texto em parágrafos. Então, quando você começar a escrever, vai colocar o quê? Um dedinho aqui e só escreve após o espaço do dedinho para começar com o parágrafo. Quando você terminar a sua ideia, coloca ponto final, inicia um outro parágrafo com dedinho, espacinho, né? Começando sempre cada parágrafo com letra maiúscula. E se você quiser, pode acrescentar outros personagens, outras pessoas que apareceram nessa história, tá? Tem que ter aí pelo menos 7 linhas, gente. Menos que 7 linhas não é um fim legal para a história, tudo bem?